Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez gravando aqui pela manhã. Nessa manhã com o tempo fechado. E hoje vamos bater um papo sobre o dom para desenhar. Será que se você não tiver o dom para desenhar, se você não tiver o tal, o famigerado dom para desenhar, você está fadado ao fracasso? Então vamos debater um pouquinho sobre isso, vamos bater um papo sobre isso. A intenção do canal é justamente essa, bater um papo com vocês. E caso você já tenha se interessado pelo tema desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal e acione o sininho para receber mais vídeos como esse. O canal está começando agora e ele precisa da sua ajuda para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas que também precisam desse conteúdo. A intenção aqui é bater um papo com vocês, né? E ter uma conversa saudável, sadia, sobre temas polêmicos como esse. Então, como começa a infância, né? Como começa o começo dos desenhistas, das pessoas que se interessam pelo desenho? Na infância, né? No começo, a gente tem aquela primeira impressão sobre o desenho, a gente tenta fazer os desenhos que a gente quer fazer. Está começando a chover agora, e vai começar a fazer um pouquinho de barulho aqui no telhado, mas nada que atrapalhe a nossa conversa, nosso debate aqui. Então o que acontece quando a pessoa começa no mundo dos desenhos, começa a desenhar, né? Ela tem aquela primeira impressão do desenho, então ela tenta replicar os desenhos no papel e não consegue, e isso gera uma frustração, né? O que é totalmente normal, e com essa frustração a pessoa que se interessa, a pessoa que tem o desejo de aprender a desenhar inerente dela, ela vai começar a buscar a melhorar, né? Então é normal que nessa fase a gente comece fazendo desenhos sem esboço, né? Aqueles desenhos só fazendo a silhueta do desenho, que é totalmente normal, porque a sua percepção é totalmente fraca no começo, e você tenta replicar isso na folha do papel. Então, nesse período da infância, né, seja a pessoa que se interessa pelo desenho, a pessoa que não se interessa pelo desenho, nesse período da infância, tudo que você falar para a criança, né, tudo que você escutar nesse período da infância, vai ser de suma importância, vai ser de extrema importância para você até na sua vida adulta ou até na velhice, né, cara? Porque tudo que você escuta do zero ano até os 7 anos de idade, né, influencia no adulto que você vai ser, né? Então isso no seu subconsciente, né? Tudo que você escuta nesse período é o que você vai levar até a idade adulta, né? E isso é até assunto para outro vídeo, porque abrange muito sobre crenças limitantes, né? E outros assuntos sobre neurociência, né? O que explica bastante sobre isso. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? A grande maioria das pessoas, elas param de desenhar nesse período da infância por ter escutado algo que não fosse favorável para o crescimento dela no desenho, e ela para de desenhar. Então, o que acontece quando essa pessoa ela cresce, ela já está com, sei lá, seus 25 anos, seus 30 anos, e ela vê uma criança tendo aquele esforço para poder desenhar, e não conseguindo, né, tendo aquela frustração para poder desenhar e continuando, porque aquela criança ela não escutou palavras que fizeram ela parar. Esse adulto com 30 anos, ele vai ver essa criança e vai achar, nossa, aquela criança ela tem o dom para desenhar, porque ela está se esforçando para poder desenhar, não está conseguindo, está se esforçando mais ainda, porque ela está continuando naquela prática, diferente do adulto que parou de desenhar. Então, obviamente, ele vai chegar na idade adulta e ele vai pensar, nossa, aquela criança ela tem o dom para desenhar. E isso não é só no desenho, né? Você vê aí essas crianças que as pessoas ficam falando que é prodígio, né? Geralmente aquelas crianças asiáticas, e você vê essa criança tocando muito bem um violão, tocando muito bem uma bateria. Isso nada mais é do que um interesse inerente da pessoa. Então, se nessa etapa essa criança escutar que ela não é capaz de fazer aquilo que ela está desempenhando, obviamente ela vai acreditar naquelas palavras, e quando chegar na idade adulta, ela vai ver uma criança que está fazendo aquilo que ela estaria fazendo se não tivesse escutado,
e falaria que aquela criança tem um dom para desenhar. Então isso é o que geralmente acontece, né? Quando a gente vê essas crianças com o famoso dom, o tal do dom para desenhar, ou o dom daquela prática que ela esteja fazendo, né? Então, o que aconteceria se essa criança ela não tivesse a prática, se ela não tivesse a persistência de sobrepor a frustração dela? Ela certamente pararia de desenhar, ela pararia de desempenhar aquela função que ela está fazendo, o que acontece na grande maioria das vezes, né? Então, não existe dom sem esforço, não existe dom sem prática, não existe dom sem empenho, né? Porque se fosse assim, nenhuma pessoa iria precisar praticar o desenho para poder chegar no nível que está hoje, né? Assim, sei lá, um profissional da vida aí. Então você vê um profissional do desenho, você vai falar, nossa, o cara tem o dom, mas você esquece das horas de estudo que aquele cara teve para poder chegar no nível que ele está. Muitas das vezes estudando 13 horas por dia, 10 horas por dia, é o cara do ovo de novo. Parece que ele adivinha a hora que eu vou gravar, cara, porque ele fica rodando 3 quarteirões aqui, não sai do quarteirão que eu moro aqui. Então, voltando ao raciocínio, o que aconteceria se uma criança o que aconteceria se uma criança não passasse pela frustração que ela passa para poder evoluir? Certamente ela pararia, né? Ou o que aconteceria se uma criança escutasse frases de que ela não pode, de que ela não vai conseguir? E certamente essa criança ela pararia de desenhar, como acontece com a grande maioria das pessoas que mais tarde vão chamar essas crianças que passam por essa frustração sem escutar nenhuma frase negativa, que essas crianças têm o dom. Então, na minha época de escola, eu tinha um amigo chamado Eliakim, né? É um nome meio diferente. Eu tinha um amigo chamado Eliakim, e a gente, no intervalo, a gente sempre desenhava, fazia desenhos, cobrava para fazer tatuagem de caneta Bic no braço das pessoas e cobrava 50 reais, eu cobrava 50 centavos, 25 centavos, R$1 para comprar bala, biscoito na cantina. E basicamente a gente tinha quase o mesmo nível de desenho, né? Então a gente ficou nessa escola durante um certo período, né, da infância até a adolescência. E quando chegou na adolescência a gente mudou de colégio, né? Ele mudou de colégio e eu permaneci no mesmo colégio. E quando foi assim, uns 3 ou 4 anos mais para frente, esse Eliakim, ele voltou para a escola que eu estava, né, que eu continuei. E, para minha surpresa, esse cara ele estava com um nível de desenho muito mais avançado do que o meu. Muito mais avançado do que o meu, sendo que antes dele sair da escola a gente tinha praticamente o mesmo nível de desenho, né? Então, se existe o dom para desenhar, né, como todos dizem, por que ele evoluiu mais do que eu, né? O que ele fez para ter evoluído mais do que eu, sendo que antes dele ter mudado de colégio, a gente estava no mesmo nível? Basicamente, cara, assim, perguntando para ele o que ele fez, não houve mistério nenhum, porque o que ele fez foi praticar mais do que eu, foi estudar mais do que eu, ele veio com umas técnicas diferentes, né? E algo que eu só desenhava com base na percepção. Então eu dependia muito da minha percepção para poder desenhar, né? Deixando de lado técnicas que eu deveria ter estudado para poder chegar no mesmo nível dele. Então é isso que acontece, né? A maioria das pessoas elas desenham com base na percepção, elas deixam de lado a técnica, o estudo, a dedicação, né? Para depois meio que falar que aquela pessoa tem o dom, né? Justificando a sua inércia, a sua procrastinação no desenho. E isso é totalmente normal. Então ele estudou mais do que eu, ele estudou mais técnicas, estudou mais esboço, né? Nossa, agora está começando a chover mais ainda.
ele estudou mais do que eu e conseguiu resultados melhores do que eu, né? E isso é totalmente normal, essa diferença de percepção que você tem. Então, na percepção de um profissional, ele vai achar que ele está ruim ainda. Na sua percepção, você vai achar que ele tem um dom. E na percepção daquele profissional, ele vai achar que o artista que ele admira tem um dom, porque a percepção do artista que ele admira é diferente da dele. Entende? Então, é interessante porque é a mesma percepção que a gente tem de uma criança, porque a gente, por ter parado aquela prática, né? Um exemplo, você toca guitarra, você parou de tocar guitarra, você vê uma criança tocando uma guitarra, você vê uma criança tocando guitarra basicamente bem, não precisa nem ser em um nível legal, mas basicamente bem, você acredita que aquela criança tem um dom porque ela tá continuando uma prática que você parou de desempenhar. Então, o dom, ele nada mais é do que o esforço que você desempenha naquela área, né? Nada mais do que isso. Porque se um artista profissional não tivesse, como eu disse, se um artista profissional não tivesse treinado, não tivesse estudado, ele não chegaria no lugar que ele está. Então, dom nada mais é do que a percepção que você tem sobre o estudo e sobre a dedicação que aquela pessoa teve naquela determinada área. No caso aqui a gente está falando sobre desenho, tá? Então, para exemplificar muito isso, cara, porque assim, o que eu gosto de exemplificar isso nos grupos aí que a gente encontra no Facebook, eu sempre falei sobre isso, é o exemplo da atividade profissional, né? Então, um policial, um médico, sei lá, um policial, um médico, você acha que ele tem o dom para ser policial? Essa é uma pergunta que você deve se fazer para você que está se questionando se você precisa do dom para poder evoluir no desenho, né? Então você deve se perguntar: um policial, um médico, ele tem o dom para ser um médico? Ele é policial porque ele tem o dom, ele teve o dom para ser policial ou médico? E a resposta é não, né? Geralmente quando a gente fala sobre um policial ou um médico, né, a gente se refere a essa pessoa, a esse profissional, como ele estando preparado para aquela função, né? Então você olha para um policial, você olha para um médico e você fala: nossa, aquele cara ele é preparado para aquela função. E é basicamente a mesma coisa do desenho, né? Porque a única diferença é que no desenho, na arte, né, existe aquele misticismo, né, das pessoas falarem que, nossa, o cara desenha, então porque ele é predestinado a desenhar, mas o exemplo é o mesmo, né, do profissional. Existe o profissional do desenho, o profissional da segurança privada ou pública, o profissional da saúde. Então, o exemplo é o mesmo. Aquela pessoa é preparada para ser um policial, aquela pessoa é preparada para ser um médico, aquela pessoa é preparada para ser um profissional do desenho também. É o mesmo exemplo. Então, para a gente finalizar aqui esse nosso debate sadio, né, vocês podem deixar no comentário também o que vocês acham sobre esse lance de dom, se não existe dom, se não existe. Nossa, está chovendo demais agora. Mas espero que não atrapalhe o áudio. Então, você pode deixar no comentário aí o que você acha sobre isso. Mas para a gente finalizar aqui, não existe esse negócio de dom. Existe preparação e dedicação, e existe barreiras que você quebra da frustração. É isso que vai existir. Então, entre o dom e o esforço, entre o dom e o esforço, você deve sempre escolher o esforço. Porque se uma pessoa que tiver o dom, ela procrastinar, ela não quiser saber de estudar, como o meu caso que na escola que eu disse para vocês, o esforço ele vai sempre estar à frente do dom. Porque o que aconteceu comigo na escola, esse meu amigo, ele na visão das pessoas, ele poderia ter o dom, né?
nós dois, na visão das pessoas, a gente poderia ter o dom, mas ele evoluiu mais do que eu, né? Então esse lance do dom não se justifica, porque se a gente tivesse o dom, a gente teria que estar desenhando no mesmo nível, tanto mesmo com ele tendo estudado mais do que eu. Então basicamente é isso. Se você não é inscrito do canal aí, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, né? O canal está começando agora e ele precisa da sua ajuda para que esse conteúdo possa chegar a ter mais pessoas também que precisam desse conteúdo, né? Eu vou procurar tá trazendo mais temas aqui para o canal para a gente debater, fazer um debate sadio, uma conversa sadia. Vocês podem estar colocando no comentário também o que vocês gostariam de aprender, o assunto que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal para a gente poder debater, né? E nos vemos nos próximos vídeos.